Olá, sou Thalita, graduanda do curso de Licenciatura em Matemática no Centro de Educação Aberta e à Distância, UFOP Polo São José dos Campos. Disciplina EAD 515. Prática de Ensino 2. Utilização de tecnologias da informação e comunicação na educação matemática. O assunto abordado será frações e números decimais, fazendo a ligação entre esses dois assuntos posteriormente. O livro indicado tem como autores Joamir Souza e Patrícia Moreno Parato. Livro Vontade de Saber Matemática. Editora FTD, São Paulo, segunda edição, 7º ano, páginas 8 a 69, ano de 2012. Iniciando por frações. A fração é a parte de um todo. Notação de uma fração é a parte de cima, chamada de numerador, que são as partes consideradas de um todo, e a parte de baixo, o denominador, que é o todo, que são o número de partes que a figura foi dividida. Ou seja, nós temos uma figura de 5 partes, que é o todo, o denominador. E foram consideradas 3 partes desse todo, que é o número 3, o numerador. A simplificação de uma fração é a mesma coisa de dizer que iremos dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. Nós temos aqui como exemplo número 16 vinteavos, que são 2 números divisíveis por 4. Então, podemos dizer que iremos simplificar essa fração por 4, porque estaremos dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. 16 dividido por 4 resulta em 4. 20 dividido por 4 resulta em 5. Então, 4/5. A simplificação de uma fração é feita até essa fração se tornar irredutível, onde não existe mais a possibilidade de simplificação. Ou seja, não tem um número em comum que possamos dividir os dois números. Quanto à classificação das frações. Uma fração própria quer dizer que o numerador é menor que o denominador. Temos como exemplo 2/3, 3/7 e 9/11, ou seja, todos os numeradores são menores que os denominadores. E temos também uma fração imprópria, que é o contrário, o numerador é maior ou igual ao denominador. Temos como exemplo 3/2, 11/7 e 17/15. Então, observamos que todos os numeradores são maiores que os denominadores. Ainda, quanto à classificação, temos um número misto, que é o número que possui uma parte inteira e uma parte fracionária, ou seja, um número inteiro e uma fração. Os dois juntos formam esse número misto. Como exemplo, temos números 2/1/3. E toda fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador,
nós conseguimos transformá-la em um número misto, da seguinte forma. Vamos pegar como exemplo o número 26 sétimos. Como podemos ver, é uma fração imprópria, pois o numerador é maior que o denominador. Nós dividimos esse numerador pelo denominador, para transformá-lo em um número misto. O quociente que nós temos, que 3 vezes 7 é 21, é o resultado mais próximo, esse quociente é a parte inteira do número misto. E temos como resto o número 5, que é o numerador que será o numerador desse número misto. Então, pegando o quociente como parte inteira, nós temos o 3, o resto como numerador e o próprio divisor será o denominador, ou seja, o denominador será o mesmo. Nós poderemos verificar que se fizermos 3 vezes o número 7, temos como resultado 21. Somamos 5, temos 26 sétimos. Então, são frações equivalentes, só que é uma fração imprópria transformada em um número misto. Quanto às operações. Primeiramente, sobre a adição e a subtração. Tanto na adição quanto na subtração, tendo um mesmo denominador, os numeradores são somados ou subtraídos e o valor do denominador é mantido. Ou seja, 3 quintos mais 1 quinto, que os denominadores são iguais, conserva-se o denominador e soma-se os numeradores. Na subtração, tendo 4 quintos menos 1 quinto, conserva-se o denominador e subtrai-se o numerador. 4 menos 1, 3, portanto, 3 quintos. Com denominadores diferentes, será definido um novo denominador através do MMC, dividindo pelo dominador e multiplicando o quociente pelo numerador correspondente. Ou seja, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Tendo como base que o aluno já conhece esse assunto, nós temos como exemplo que 24 é divisível por 3. Então, dizemos que 24 é múltiplo de 3. Portanto, o MMC é o menor número múltiplo aos denominadores correspondentes, ou seja, menor número múltiplo aos dois denominadores que tiverem aparecido na operação. Temos como exemplo da adição. 1/4 mais 1/8, os denominadores são diferentes. Fazendo-se um MMC, vemos que o mínimo múltiplo comum entre eles é o número 8. 8 dividido por 4, 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1 vezes 1, 1. Então, chegamos no primeiro procedimento, quando os denominadores são iguais. Permanece o denominador e soma-se normalmente os numeradores, portanto, 3/8. No caso da subtração, temos o mesmo exemplo, denominadores 4 e 8. Tendo como MMC o 8, 8 dividido por 4, 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1 vezes 1, 1. Agora temos o mesmo denominador e podemos resolver da mesma forma do primeiro procedimento,
conserva-se o denominador e faz a operação entre os numeradores. 2 menos 1, 1. Agora temos como exemplo a adição com número misto. Então, 1 mais 2 quintos. O 1 nós podemos escrever como 5 quintos, para ficar com o mesmo denominador, ou até mesmo fazer MMC, teremos 5 quintos, mais 2 quintos. Teremos, portanto, 7 quintos. E 7 quintos, escrevendo em número misto, seria 1 inteiro e 2 quintos. Portanto, quando temos uma soma entre o número inteiro e uma fração, nós podemos somar diretamente. Agora, quando temos a adição entre números mistos, aqui como no exemplo, 2, 1 quinto mais 1, 2 quintos, nós fazemos, sendo os denominadores iguais, permanece a mesma regra, nós fazemos primeiro a soma da parte inteira, ou seja, 2 mais 1 resulta em 3, e depois conserva-se o denominador e soma-se os numeradores. 1 mais 2 igual a 3. Outro exemplo. Primeiro soma-se a parte inteira, que resulta em 3. Conserva-se o denominador e soma-se os numeradores. 1 mais 4, 5. Percebemos que ficamos com uma fração com numeradores e denominadores iguais. Então, 5 sobre 5 é igual a 1. 3 mais 1, essa fração é igual a 4. Adições com simplificações. Tendo o mesmo denominador, conserva-se o denominador e soma-se os numeradores. 2 mais 1, 3. 3 sextos. Os dois são divisíveis por 3. Portanto, com a simplificação, resulta em meio. 6 terços mais 12 terços. Conserva-se o denominador, somos numeradores. 18 terços. 18 dividido por 3, 6. Subtração com número misto. 1 menos 2 quintos, podemos reescrever com o mesmo denominador o número 1 como 5 quintos. 5 sobre 5, 1. Portanto, denominadores iguais, conserva-se o denominador, 5 menos 2, 3. 2 menos 2 quintos. Reescrevemos com o mesmo denominador o número 2 como 1 inteiro e 5 quintos, pois 5 quintos equivale a 1, 1 mais 1, 2, menos 2 quintos. 1 inteiro menos 0, porque não tem nenhuma parte inteira, vai ser igual a 1. Conserva-se o mesmo denominador, 5 menos 2, 3 quintos. Subtração entre números mistos. 2, 3 quintos menos 1, 1 quinto, parte inteira com parte inteira, 2 menos 1, 1. Numerador com numerador, 3 menos 1, 2. Repete o denominador. 1, 2 sétimos menos 6 sétimos. 2 não dá para tirar 6, então transformamos esse número misto em uma fração imprópria. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. 9 sétimos menos 6 sétimos. Conserva-se o denominador, 9 menos 6, 3. Subtração com simplificações. Denominadores iguais. Conserva-se o denominador, 9 menos 3, 6.
Os dois números são divisíveis por 3, então simplificamos por 3. 6 dividido por 3, 2, e 9 dividido por 3, 3. Multiplicação de uma fração por um número natural. O resultado do numerador será o produto do número natural pelo numerador, e o denominador o mesmo da fração. Ou seja, 4 vezes 1/7. O numerador será o produto desse número natural 4 vezes o numerador 1, 4. E o denominador será o mesmo denominador da fração, 7. Multiplicação de fração por fração. Terá como numerador o produto dos numeradores dessas frações e terá como denominador o produto dos denominadores. 2/3 vezes 4/5, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Multiplicação com números mistos. Quando a gente tem um número misto na multiplicação, nós temos que transformá-lo em uma fração imprópria para depois fazer o procedimento direto da multiplicação entre frações. Ou seja, 2 meios. Nós temos que transformar em uma fração imprópria. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 meios, vezes 3 quartos. Faz a multiplicação direta, 15 oitavos. Temos uma fração imprópria, pois o numerador é maior que o denominador, podemos transformá-la em um número misto, 1/7 oitavos. Multiplicação entre números mistos. Temos que transformar os dois números mistos em uma fração imprópria. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 5 meios, vezes 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 7 quartos. Fazemos a multiplicação direta, 35 sobre 8. Transformando essa fração imprópria em um número misto, 4/3 oitavos. Multiplicação com simplificações. 6/7 vezes 2 nonos. A simplificação da multiplicação entre frações pode ser feita com simplificações na diagonal. Então, percebemos que o 6 e o 9 têm o mesmo divisor. Então, 6 e 9 dividido por 3, 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3. Fazendo a multiplicação direta com esses novos números, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 7, 21. Um outro exemplo, 3 quartos vezes 8 nonos. As duas diagonais são divisíveis pelo mesmo número. Então, 3 e 9 divisíveis por 3, que dá 1 e 3. 8 e 4 dividido pelo mesmo número, 4, 2 e 1. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. A divisão. Na divisão entre frações, conserva-se o primeiro termo e multiplica-se pelo inverso do segundo. Então, temos como exemplo 3/7 dividido por 5/6. Conservamos o primeiro termo, 3/7, e multiplicamos pelo segundo termo inverso. Era 5/6, ficou 6/5. Fazemos a multiplicação direta, 18/35. Divisão com número misto. Então, temos no primeiro termo um número misto. Assim como na multiplicação, temos que transformá-lo em uma fração imprópria para depois fazermos essa divisão. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 4/3 dividido por 5/7. Conservamos o primeiro, multiplicamos pelo inverso do segundo termo,
Fazemos a multiplicação direta, 28 quinzeavos. Numerador maior que denominador, transformamos em uma fração imprópria, 1 inteiro, 13 quinzeavos. Divisão entre números mistos. Temos dois termos com números mistos. Transformamos os dois em frações impróprias. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Portanto, 7 quintos dividido por 4 terços. Conservamos o primeiro termo e multiplicamos pelo segundo inverso. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 5, 20. Transformando em um número misto, 1 vinteavos. Agora a parte de números decimais. O número decimal é um número que trabalha com grupos de denominadores de base 10. E podemos transformar esse número decimal em um número fracionário, em uma fração. Então, temos 0,3 e transformamos em uma fração 3 décimos. Como? O número nós repetimos no numerador. Então, o número é 3, numerador 3. Temos uma casa decimal. Portanto, base 10 elevado a 1 igual a 10, que é o denominador. 0,23, duas casas decimais. Denominador 100, numerador 23. 0,033, três casas decimais, denominador 1000, numerador 33. 0,5 é um número decimal, que corresponde à fração 5 décimos, que podemos simplificar, como já aprendemos, como meio. E quando temos 2,5, número antes da vírgula é um número inteiro, então temos 2 inteiros, 5 o numerador, uma casa decimal, 10 denominador, simplificando, 2 inteiros e meio. Exercícios envolvendo frações e números decimais. Meio mais 0,5. Meio mais 5 décimos, escrevendo como o número fracionário. Meio mais meio, simplificando esse número fracionário. Chegamos ao mesmo denominador, conservamos o denominador e somamos os numeradores. 2 sobre 2 igual a 1. 1 quinto mais 0,20, 1 quinto mais 20 sobre 100. Podemos simplificar 20 sobre 100, 1 quinto. Mesmo denominador, conserva-se o denominador, soma-se os numeradores, 2 quintos. 0,5 mais 1 sexto, 0,5 é 5 décimos, mais 1 sexto. Podemos simplificar meio mais 1 sexto. Denominadores diferentes, fazemos MMC, conserva-se o denominador, soma-se os numeradores, 4 sextos, simplificamos 2 terços. 7 décimos menos 0,3, 7 décimos menos 3 décimos, mesmo denominador, conservamos os denominadores e efetuamos a operação nos numeradores, 7 menos 3, 4, simplificando 2 quintos. 0,2 vezes 5 sextos, 2 décimos vezes 5 sextos. Simplificamos 1 quinto vezes 5 sextos. Podemos fazer a simplificação de 5 e 5, temos 1 sexto.
1,5 dividido por 3 quartos, 1 inteiro, 5 décimos, dividido por 3 quartos. Simplificando, 1 meio dividido por 3 quartos, transformando em uma fração imprópria, 3 meios dividido por 3 quartos. 3 meios vezes 4 terços, que multiplicamos pelo inverso do segundo termo. Simplificamos o 3 com o 3 e o 2 com o 4. Temos resultado 2. Agora vamos para praticando problemas. Quantos quilos de açúcar há em 3 sacos se em cada saco há 4 quilos de açúcar? 3 sacos vezes 4 quintos de açúcar contendo em cada saco. Temos como resultado 12 quintos, transformando em número misto 2 quintos. Se um relógio adianta 19 segundos por semana, quantos segundos adianta por dia? 19 quartos ele adianta na semana, então dividimos esse valor por 7. Transformando esse número misto em uma fração imprópria, 77 quartos. Dividindo por 7, 77 quartos vezes 7. Simplificando 77 e 7 por 7, temos como resultado 11 quartos, que equivale a um número misto 3 quartos. Então é isso, espero que tenham gostado e bons estudos. Até a próxima!